funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. E hoje a gente vai conversar com Hilen Rocha, do Instituto de Previdência de Itaú. Sim, esse é o nome do município, Itaú. E ao contrário do que o nome sugere, o forte deles não é ainda a parte de investimentos, mas sim a do Comprev. Vamos conhecer um pouco dessa história? Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, Não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu o bate-papo. Hilen, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação inteira poder participar aqui do canal e trazer um pouco mais sobre esse nosso universo. Hilen, para a gente quebrar um pouco aqui ainda o assunto sobre RPPS, né? Vocês ainda ficam se sentindo trollados com o nome de banco ainda, que a cada pouco o pessoal vem falando para vocês que vocês são ricos porque já tem até banco já de vocês aí? Ave Maria, parece que é a regra geral. Constantemente nos aparece ainda. Rapaz do céu, quando eu vi o nome do RPPS é de Itaú, eu pensei, cara, todo mundo vai fazer essa pergunta, né? Eu acho que acaba... Vai pensar, não, o pessoal é rico e tudo mais, né? Então, conta aí pra gente, como é que é o município de Itaú, para o pessoal entender qual que é o tamanho da população, qual que é o tamanho da matriz aí no RPPS. Olha, o RPPS de Itaú, eu ouço dizer que ele é um dos menores aqui do estado. É uma realidade de uma cidade bem pequena, uma cidade de pouco mais de 6 mil habitantes ali. Nós temos, em torno de efetivo, pouco menos de 200, é a nossa capilaridade de servidores, de forma que é um RPPS muito pequeno mesmo. Para resumir a nossa pequenez em termos de estrutura, quando chega o mês de setembro em diante, a nossa taxa administrativa já está sufocada. Eu estava falando ontem com a Audrey, a nossa presidente da Norprev, que de setembro em diante é só choro e ranger de dentes, dadas as circunstâncias da nossa taxa administrativa. Então, é um PPS pequeno, razão pela qual é necessário ter ainda mais disciplina, organização e seriedade na gestão dos recursos. E isso também a gente já vê que é uma realidade de muitos RPPS, né? De não serem grandes. Vocês são um RPPS pequeno, de cidade pequena mesmo. E a realidade de muitas cidades no Brasil afora, né? Sim, muitas. Inclusive aqui do Rio Grande do Norte, dos 42, 44 aproximadamente RPPS que tem, a maioria estão em cidades pequenas. Ressalvando Natal, Mossoró, que são as maiores cidades, a maioria estão em cidades pequenas. E uma realidade de regime próprio que, quando a gente pensa em previdência, a gente pensa no macro, no custeio, na organização de benefícios e tal, mas essa discussão agora, ela é muito presente nos municípios pequenos, com seus regimes próprios. Não se pode falar mais em previdência só no macro agora, a gente tem que especificar muito. Apenas com o presidente e secretário executivo e assessoria jurídica, nós não podemos abrir mão da assessoria jurídica, e nós temos o corpo da contabilidade, mas é algo muito enxuto, porque não dá para você fazer um corpo maior de servidores, porque não tem como você arcar com isso. E é isso, os servidores nossos são muito enxutos, há uma densidade na demanda de serviços muito forte, que sobrecarrega muito. Nós temos, rapidamente aqui para falar, a análise de concessão de benefícios, que é um setor muito específico. Nós temos a relação do RPPS com a Secretaria Nacional de Previdência, CADEPREV, GESCOM, que é outro setor que demanda muita atenção, a parte jurídica e contábil, Tribunal de Contas. Muita gente não vê as relações externas institucionais de regimes próprios, mas a relação do RPPS com o Tribunal de Contas, no nosso caso de Itaú, por exemplo, é uma relação que nós fazemos questão que ela seja cada vez mais próxima, mais institucional, porque é aí que está o segredo, por exemplo, para a nossa compensação previdenciária. Então, é uma gama de serviços, de atribuições e responsabilidades limitadas a um grupo pequeno de servidores. No RPPS mesmo, de Itaú,
é secretária executiva, assessoria jurídica e presidente. A contabilidade, a gente faz o serviço junto com a prefeitura do município. Dado a estrutura de vocês, precisam ter esse braço da prefeitura para várias ações que vocês fazem, né? Isso seja na parte de licitações de vocês mesmos, seja na parte de uso de outros profissionais também, né? Não somente usar a estrutura de vocês para conseguir tocar um RPPS. Até porque realmente, se a gente for pensar que um RPPS ele tem toda uma estrutura padrão, onde tem a parte previdenciária, a parte jurídica, tem a parte de Comprev, essa relação com a Tribunal de Contas, que citasse muito bem, né? Isso é comum a todos eles, independente do porte que ele tenha, né? Então, como é que fica essa relação entre vocês e a prefeitura? É uma relação muito positiva, é muito institucional. Nós temos esse braço, essa extensão para licitações e contabilidade, por exemplo, e isso faz com que a gente tenha um fôlego melhor para conseguir reorganizar as nossas assessorias técnicas, por exemplo, não se pode falar. E é um serviço que nos custa bastante. Nós prezamos o serviço de tecnologia também, para emissão de guias, para suporte do site, nós temos também a questão dos investimentos. Então, essas assessorias técnicas nos custam. Então, quando a prefeitura ela compreende a finalidade de um regime próprio e abraça essa causa, temos estender nosso braço, fazer essa relação institucional para que nós consigamos respeitar e trazer as assessorias técnicas para nos dar esse suporte e fazer o RPPS andar, com os cálculos atuários devidos, etc. E essa relação que vocês têm com essas assessorias, né? Vocês chegaram a notar uma diferença substancial em possuir essa assessoria em mãos, como a parte de investimentos ou como a parte jurídica? É fundamental, Rafael, fundamental. Veja, quando nós chegamos na gestão do RPPS de Itaú em janeiro de 2021, nós conversamos com as assessorias e foi por base, por exemplo, da assessoria atuarial que nós conseguimos mapear passo a passo dos nossos objetivos frente à reforma da Previdência. Já deveria ter sido feita a reforma da Previdência em janeiro de 2021, mas não fora feita. Então, nós tivemos o desafio de fazer a reforma com todo o desgaste político e fizemos isso pautada com um projeto trazido, relatado pela assessoria atuarial, pela assessoria jurídica. Então, conseguimos fazer uma reforma totalmente orientada por nossa assessoria. Fizemos essa reforma e hoje nós estamos há pouco mais de 6 meses da reforma plenamente em vigor e nós conseguimos observar os resultados. Primeiramente, nós saímos de um déficit financeiro, portanto mensal. Mensalmente a gente estava lá pagando uma folha de 200 mil com uma receita de 160, de forma que mensalmente a conta não batia, 40 mil se esgotava mensalmente. Hoje nós temos um superávit financeiro, portanto, mensal, de 60, 80 mil. Forma previdenciária muito bem elaborada, estratégica, com base na nossa atuária. O resultado que foi dado com o serviço técnico de vocês ali trouxe agora nesse superávit financeiro. Isso tem resultado em bons investimentos para vocês? Sim, sim. Em que pese o início do ano nós termos tido um rendimento um pouco negativo, a contratação de uma assessoria específica para investimento nos tem trazido resultados bem positivos. Nós, a exemplo disso, os rendimentos, nós estamos em uma média de 7 a 10% a mais do que tínhamos quando não tínhamos a assessoria em investimentos. Então, a assessoria de investimentos ela é fundamental, inclusive para você gerir bem os recursos que são do fundo. É um recurso que tem que ser pensado a médio e longo prazo, e não um recurso que tem que ser pensado meramente a curto prazo. Hoje, como nós temos um saldo mensal, que nós não precisamos nos preocupar em retirar o dinheiro todo mês para pagar folha, etc., nós conseguimos pensar os recursos do RPPS de Itaú para médio prazo. E vai chegar o dia recente, se Deus quiser, ainda nessa gestão, que nós vamos conseguir pensar os recursos de investimento para longo prazo. E nesses recursos que vocês aplicam hoje, né? Como é que se dá o segmento, essa diversificação da carteira de vocês? Dado que realmente hoje vocês pensam muito no médio prazo, né? Então não dá para ser alongado a colocar em fundos ou em produtos que realmente têm uma carência muito grande, né? Como é que fica essa gestão de vocês hoje? Nós respeitamos o que nossa assessoria nos orienta. Por exemplo, recentemente nós conversamos com o Banco do Nordeste para fazer uma diversidade no nosso leque
de investimentos, a assessoria pediu para pôr o pé no freio. Por enquanto não vamos orientar como o mercado financeiro tem se comportado e tem dado às rendas fixas uma estabilidade maior para se investir. Nós estamos pensando também no planejamento para 2023, eu acho que é meio complicado ainda, mas nós estamos tentando ver a questão de empréstimo consignado feito pelo próprio RPPS. É preciso atender alguns requisitos do programa Progestão, então nós estamos atentos, a nossa assessoria jurídica está vendo essa questão de Progestão, e atendendo aos requisitos do Progestão, ver a viabilidade de nós termos os empréstimos consignados de nossos beneficiários, os aposentados, os pensionistas, feitos pelo RPPS. Interessante essa sua fala, porque eu já tinha comentado com alguns outros RPPS que já tinham pensado também nessa possibilidade. Dado isso, Rilen, qual que é o volume que vocês têm hoje de concessões de aposentadorias e pensões? Olha, nós temos hoje 77 benefícios, dos quais 3 são pensões e tramitam tramitam aqui no RPPS uma pensão e mais 2 aposentadorias. Já é muita concessão de benefícios para um RPPS que tem 10 anos. É um número significativo. Um dado que nós observamos no início do ano passado, ao chegarmos, é o estudo, a análise dos servidores ativos que estão na iminência de aposentadoria. Nós fizemos esse levantamento junto com as assessorias, junto com a assessoria atuarial, por exemplo, de pegar o relatório de iminência dos próximos 10 anos e nós observamos um dado impressionante, que inclusive esse dado serviu muito para solidificar a nossa reforma de previdência. O município de Itaú tem uma massa de servidores ativos já envelhecida, já na iminência de sua aposentadoria. Ou estarão aptos a se aposentar entre 30% a 55% dos servidores. Aí o RPPS, nos 5 anos, não está preparado em nada financeiramente para receber 50% dos servidores, por exemplo. Então, a reforma rigorosa serviu no início para nos dar um suporte para receber esses servidores. O próximo planejamento, a questão de concurso público, de reorganização dos recursos de Comprévio, por exemplo. Então, nós temos esses 77 benefícios e com servidores na iminência de nós recebermos aí pelo menos mais 40 benefícios nos próximos 5, 6 anos. Nós, nos próximos 5 anos, nós temos a previsão, pelo menos já estarão aptos esses cerca de 40 servidores a se aposentarem, e o RPPS não estaria preparado financeiramente para receber esses novos beneficiários. A folha de pagamento, ela simplesmente iria dobrar. Então, essa informação, o relatório de eminência, nos foi fundamental para fundamentar uma reforma de previdência que, nesse período, desse sustentação para receber os beneficiários. Claro que com outros auxílios, como a busca da compensação previdenciária, a reorganização de servidores ativos como concurso público e outras fontes de custeio que equilibrassem mais o regime próprio de Itaú. Então, acredito que para o início da próxima gestão, confesso que não tenho essa informação, até porque não sei de minha alçada, mas acredito que para os próximos 3, 5 anos seria interessante o concurso público para dar sustentação a essa quantidade de servidores que nós recebemos. A municipalidade é ciente da quantidade de servidores que a gente tem recebendo. O concurso está em vigor, está em vigência, então ainda tem servidores sendo chamados por esse concurso, aguardar o fim da vigência desse concurso e planejar um próximo concurso para novos servidores efetivos darem gás ao regime próprio. Para um RPPS do tamanho de vocês, qual é a grande dificuldade que vocês têm para a implementação inicial do Progestão? Bom, perfeito. O RPPS é muito pequeno, a cidade é muito pequena. O Progestão ele é organizado ali em 3 níveis, e quando você vai passando do nível 1 para o nível 2, para chegar no nível 3, as exigências são tantas, às vezes simples, mas para uma realidade pequena, ela vai ficando um pouco que burocrática, culturalmente é mais distante. Hoje nós conseguimos ir maior na transparência do RPPS, que é um requisito importante do Progestão, mas algumas coisas como, por exemplo, a certificação de conselheiros é um desafio, hoje avalio que é um dos desafios maiores que nós temos. Então nós precisamos certificar os conselheiros nossos,
e você imbuir, convencê-los, motivá-los de que essa certificação é necessária para que eles tenham mais domínio do assunto, para que a própria gestão financeira do RPPS também se estenda a eles e eles possam apreciar isso com mais técnica, com mais habilidade. Então, o Progestão é interessantíssimo e nós precisamos dar motivação para que os nossos conselheiros sejam certificados, para que nossa transparência ela seja ampliada, para que nossas técnicas de gestão sejam aprimoradas e modernizadas. Acredito que nesse caminho, 2023, a gente consiga iniciar o Progestão já para alcançar o nível 1. Eu imagino que talvez o grande suporte que vocês possam ter hoje seria com a própria associação, a Norprev, e exemplos também de outros RPPS, aí sejam de quais tamanhos forem, né? Vocês veem esse tipo de situação que seja factível para vocês de conseguir esse suporte e ter esses exemplos para serem seguidos também? Eu quero mandar um abraço para a Audrey, nossa presidente, dizer da importância dela na articulação e no diálogo entre os RPPS, né? Aqui mesmo em Itaú, por exemplo, nós estamos conversando com o RPPS de Rodolfo Fernandes, é uma cidade limítrofe aqui conosco, 10 quilômetros, 12 quilômetros de distância, lá tem RPPS, aqui tem RPPS, e os dois RPPS estão em dificuldade com as perícias médicas para os benefícios, sejam os benefícios permanentes, as aposentadorias, sejam os benefícios temporários, que em que pese o pagamento não seja da alçada do RPPS, mas a perícia médica recai sobre nós. Então, nós estamos nos reunindo para construir um convênio, um acordo, que as despesas sejam diluídas nos dois RPPS e nós tenhamos condições de fazer as perícias. Essa cooperação entre RPPS, aqui na nossa região, no oeste do estado, é algo mais novo. Pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho visto, não é muito cultural. Nós estamos nos abrindo agora com o município de Rodolfo Fernandes para produzir um termo de cooperação técnica, possam juntos encontrar um mecanismo que facilite a perícia médica de seus beneficiários. Esse é um caminho de suporte entre os municípios. A própria Norprev nos ajuda bastante nesse acesso às informações, às discussões, à formação, inclusive. Agora, no início de novembro, nós teremos um congresso estadual. É uma oportunidade onde todos os RPPS se reencontram e é muito rico sair de lá com a experiência de um outro RPPS, que você, caramba, isso realmente poderia ser aplicado aqui, e é simples de fazer, a gente vai lá e faz por uma experiência que nós adquirimos. Até a própria estrutura de vocês, né, às vezes não permitem fazer ações do tipo a participar de um congresso nacional, a levar toda a equipe, a própria disponibilidade de vocês também acaba ficando prejudicada, dado o tamanho também de vocês, né? Então, conseguir essas novas informações, às vezes, também é uma dificuldade que alguns RPPS não conseguem ver, né? Sim, se não tiver motivação para compreender que esse mundo de RPPS é um mundo de aperfeiçoamento, atualização de conhecimento, etc., a gente faz. O que nós temos de RPPS há 2, 3 anos não é mais o que nós temos agora. Por exemplo, a RPPS ele vem ganhando graças a Deus, isso é ótimo, que a gente vem ganhando um espaço. Então, o regime próprio de previdência ele ganha em todos os níveis de discussões, agora no nível acadêmico, no nível de concurso de serviço público, ele ganha uma repercussão maior. Então, se você fica para trás, se você fica de fora, você perde muito. Eu falava no início que de setembro, de agosto, setembro e diante, um RPPS pequeno é só choro e ranger de dente com sua taxa administrativa. Você tem dificuldades muitas de ir para um congresso estadual, um congresso regional, um congresso nacional. Mas é preciso fazer, como a gente diz aqui, das tripas coração, para converter a vontade em conhecimento. Trazendo um pouco de volta ali o tema de Comprev que comentasse há pouco, imagina-se que esse volume de valores que chegam para vocês via Comprev acaba sendo maior do que o próprio superávit financeiro mensal que vocês possuem, né? Como é que vocês veem esse histórico ao longo desse período de vocês na gestão aí de Itaú com relação ao atendimento do Comprev? Rafael, a Comprev realmente ela tem se mostrado importantíssima, ela tem uma função estratégica muito relevante dentro do nosso planejamento.
primeiro, foi uma das prioridades nossas organizar o RPPS para receber a Comprev. Então, por trás disso tudo, tem uma organização de trabalho muito grande, não só lá na ponta, de conveniar com a DataPrev, contratar a DataPrev, mas antes disso, nós precisamos ter um contato e uma habilidade jurídica junto ao Tribunal de Contas para que nossos processos sejam homologados. Então, antes de nós nos debruçarmos, mergulharmos sobre a compensação previdenciária lá na ponta, no recebimento, nós precisamos ter uma organização jurídica muito forte para conseguir a homologação dos processos no Tribunal de Contas. Afinal, a compensação previdenciária, ela requer, ela condiciona para o início do seu processo, para a tramitação do seu processo, que o benefício que você pleiteia a compensação, ele seja homologado no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte tinha uma deficiência, né, inclusive de pessoal, para analisar milhares e milhares de processos de aposentadoria. Recentemente começou uma grande força-tarefa, muito louvável, tem caminhado muito isso, e nós conseguimos, com nossa assessoria jurídica, fazer com que nos debruçássemos sobre os processos individualmente, um a um, no Tribunal de Contas, buscando entender quais eram as dificuldades, por que o registro foi denegado, por que foi para diligência complementar, sanar essas dificuldades, buscar o registro e aí então conseguir o registro, conseguindo o registro do benefício, iniciar o processo de Comprev. Então tem toda uma maratona antes no Tribunal de Contas para depois irmos ao Comprev. Eu me recordo que numa das audiências que tive no Tribunal de Contas, falando com um dos conselheiros, nós apresentamos todo o plano. Nós estávamos no RPS no vermelho mesmo. Nós tínhamos cerca de R$400 mil e recebemos 1.300.000 de INSS, de Comprev. Isso representa pelo menos 4 vezes mais o valor do que tínhamos. Sem contar que não basta receber a compensação previdenciária, não basta. É preciso que o RPPS de forma que ele mantenha, no mínimo, um equilíbrio financeiro e não precise gastar mais do que receba por mês. Porque aí a compensação previdenciária vai ser um perfeito enxugar gelo, entrando e saindo. Nós não vamos fazer capital, não vamos fazer reserva, não vamos guardar, é necessário guardar. E a nossa compensação previdenciária está sendo muito importante para nós por momentos. Nós identificamos o que tínhamos para receber, então nós sabemos o que vamos receber. Nós sabemos quanto vamos receber e nós sabemos quando vamos receber. Nós compreendemos bem a natureza da compensação previdenciária, a duração do seu processo, os próprios limites que a Secretaria de Previdência impôs no transcurso do processo de compensação. Então, quando nós entramos com o processo de compensação, a gente já consegue planejar, olha, esse processo vai estar pronto até essa previsão aqui. Então, a gente já se organiza, tá muito bacana. Segunda-feira, por exemplo, ontem, nós fechamos o planejamento agora para esse último triênio, ou esse último trimestre do ano, e nós já temos mais 12 processos de compensação previdenciária para iniciar, e vamos contar com isso até o final de 2023. Será pelo menos mais 1 milhão em caixa do RPPS até o final de 2023 e início de 2024. Mas nós temos um foco muito bom na demanda jurídica. Nós temos uma assessoria jurídica muito boa. A minha formação é jurídica também. Então, tem um ditado aqui nosso que diz que casa do ferreiro, espeta de pau, mas nós fizemos direitinho a missão, a casa do ferreiro, espeta de ferro. Então, a gente mapeia bem os processos, acompanha e está dando muito certo. Ah, maravilha. Que bom que tem essa formação acadêmica, ajuda bastante também, né? Compreensão de prazos e tudo mais, porque realmente, se a pessoa não vem da área jurídica, acaba tendo um pouco mais de dificuldade para entender questão de prazos processuais, até às vezes o próprio juridiquês dificulta um pouco o entendimento, né? E aí a gente tem que se valer de muitos pareceres, que às vezes não são fáceis de chegar, então realmente há essa grande dificuldade, né? Sim, e mais, é algo que eu chamo a atenção com muita veemência. Não é necessário, não basta somente a formação jurídica. Aquilo que nós falávamos no início, o RPPS é um mundo muito específico.
é necessário que, até uma observação que a gente faz, é necessário que as assessorias, as consultorias jurídicas dos regimes próprios de previdência, elas tenham expertise no regime próprio de previdência, porque você vai pegar um Comprev que é algo totalmente diferente do que a gente vê no mundo jurídico de regime geral, enfim. Hilen, eu vi ainda no site de vocês que tinha a relação de uma notícia falando de que tinham recuperado valores de gestões anteriores, né, que não tinham sido repassados. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa história, de como é que aconteceu e como é que se desenvolveu essa recuperação dos valores. Olha, Rafael, a gestão anterior do município de Itaú, ela deixou de repassar para o RPPS por cerca de 2 anos. Então, aliás, mais de 2 anos, foi de março de 2018 a novembro de 2020, portanto, 2 anos e meio. Isso gerou um montante que passava de 2,5 milhões. Então, todo o caixa, os investimentos, os recursos que o RPPS foi consumindo para pagar os seus beneficiários. Então, foi se exaurindo, foi secando os recursos que o RPPS tinha. O RPPS possuía também outros 2 parcelamentos, eram 3 parcelamentos que a gestão, quando assumiu em 2021, avaliou como inviável de pagar. Essa dívida toda, acoplada com juros, ela passava de 4,2 milhões. E esses 4,2 milhões, por exemplo, ele representa algo em torno de 1/4 do orçamento anual do município. Então, Nossa, é muita coisa. É um montante, não é nem muito pouco, muito significante. É impressionante. É você pegar 1/4 do orçamento do ano e, isso aqui só para organizar a Previdência. Então, é inviável você fazer isso. Você ter noção da compreensão de tudo isso. Então, nós estávamos fadados, muito, muito preocupados com a questão desse parcelamento. Foi quando começou a tramitar no Congresso Nacional. Eu estive em Brasília, fui inclusive com o prefeito, estivemos no Congresso Nacional mapeando a movimentação da PEC, que foi promulgada, a PEC 113, foi promulgada em 9 de dezembro de 2021, para fazer valer, iniciar com um prazo muito específico, né, de fevereiro a junho deste ano, um parcelamento especial, dando aos municípios a possibilidade de renegociar e reparcelar em até 240 meses. Com a promulgação da emenda 113, que nos deu condições de reparcelar as dívidas em um caráter especial por até 240 meses, nós conseguimos aqui no município fazer o parcelamento. Nós estamos hoje recebendo mensal de parcelamento algo em torno de 20 a 22 mil, que se junta, por exemplo, com 10 mil de rendimentos por mês, mais ou menos, que se junta a 16 mil de Comprev, que se junta aos repasses ordinários de patronal e de servidores, para, ao final, nós termos aí um superávit mensal de 60 a 80 mil. Então, são medidas que vão se somando. Em regime próprio de previdenciário, nenhuma medida é solucionadora do problema. É preciso um planejamento conjunto para você ir encontrando alternativas. Então, é reforma da Previdência, que se somou com parcelamento, que se soma com compensação previdenciária, que se soma com Tribunal de Contas, que se soma com gestão moderna internamente, que aí vai fazendo o RPPS caminhar e caminhando. A gente vê justamente isso, né? Essa grande dificuldade que os RPPS pequenos possuem, enquanto outros mais estruturados, de médio, grande porte, já consigam tratar de outros temas, mas a gente vê que acaba sendo uma disparidade muito grande entre os RPPS, e aí a gente não consegue caminhar todos juntos, né? Então, há essa dificuldade que precisa ser vista realmente por todos, seja outros RPPS, até mesmo para poder ajudar, né? Com saúde financeira, atuarial, como a gente imagina que todos deveriam já ter, mas que realmente que essa dificuldade seja superada por cada RPPS, independente do seu tamanho, né? Isso, exatamente. A atuária, o setor atuarial do RPPS, ele é muito importante. É preciso se levar muito a sério. Levar em consideração, de fato, aquilo que está nos relatórios atuariais, porque aqueles são os caminhos. Se não são daquelas formas, se são duros, se são caminhos difíceis, mas são os caminhos necessários para um RPPS se manter, justamente nesse sentido.
queria te agradecer aí pelo nosso bate-papo, tá? Obrigadão aí pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que vocês têm várias coisas para poder tratar ao longo do dia. A gente sabe que realmente é uma dificuldade grande de conseguir parar os esforços de vocês para conseguir falar com a gente aí, mas queria te agradecer mesmo aí e passar até mesmo para outros RPPS pequenos que é possível sim ter uma gestão profissional. Sim, com certeza. Principalmente quando a gente consegue se integrar mais com outros RPPS, com novas experiências, é muito importante. Eu quero agradecer muito e dizer que eu estou à disposição. Eu estou com muita vontade de ir ao Oktoberfest. Essa parte não vai não, né? Então, olha, o pessoal aqui tá com a saudade do Oktoberfest, não tem ideia. Meu Deus do céu, todo ano eu me preparo. Eu tenho um amigo de Jaraguá do Sul que quando chega nesse período, bora Hillary vem, meu Deus do céu. Aí fora isso, eu tenho, eu iniciei agora, eu inventei para me desestressar uma criação de suínos. Aí Santa Catarina é referência, eu tentando encontrar um congresso no período do Oktoberfest e suinocultura para eu ir, ou de RPPS para eu ir, mas tá difícil demais. Ó, fica a dica então, a Bipem, a Neprem, a própria Associação de Santa Catarina, a Simpasc aí, para poder fazer alguma coisa em outubro, de preferência Blumenau ou região. Até porque, ó, se serve de ajuda, boa parte do pessoal da Simpasc, da Associação Estadual, é de Blumenau, então já dá pra gente pensar em alguma coisa do tipo já. Você já tem essa responsabilidade aí, viu? Sobrou pra mim. Por que eu fui falar isso? Mas beleza, vamos falar lá com o seu Carlos Tirando depois. Hillary, muito obrigado aí pela conversa e já queria deixar o espaço aí para quem quiser falar com vocês, quiser tirar dúvida, quiser trocar alguma ideia com vocês, como é que faz para entrar em contato? O nosso site é previdenciadeitaú.com.br, nosso Instagram é RPPS Itaú, então a gente está aí aberto, Hillary Rocha no Instagram também. Os RPPS que a gente puder ter contato, vai ser sempre muito virtuoso o contato, a dinâmica, a troca de experiências. E é isso, o RPPS é atualização constante mesmo. É isso mesmo, que a gente possa cada vez mais se atualizar e poder se encontrar aí nos próximos congressos aí. Sim, perfeito. Hillary, obrigadão e até mais. Rafael, um abração, muito obrigado pelo espaço.